Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Sérgio Sacramento, mestre Garrincha, conhecido. Dizem que eu sou mestre, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, em 54, no Santa Marta, uma comunidade em Botafogo que tem saída para Laranjeiras. A comunidade ficou muito famosa quando o Michael Jackson foi lá visitar e fez aquela dança dele lá e aquelas cantorias dele. Ficou repleto de gente lá. Aí depois disso houve um projeto no Brasil, que foi o projeto de Favela Bairro, depois veio outro projeto, depois veio o projeto na área da segurança, que foi o projeto daquela polícia comunidade, enfim. Hoje é uma comunidade muito conhecida, muito visitada pelo mundo, né? Mas ali já tiveram grandes desafios assim para o Rio de Janeiro. Tinha uma inteligência ali da malandragem do Rio, da alta malandragem, né? Que a gente chama, que é os poderosos da droga, os caras assim, que foram contemporâneos meus lá. Eu estou falando de um tempo, uns 40, quase 50 anos atrás, quer dizer, essas pessoas hoje devem estar com uns 65 anos, 66, eu estou um pouco mais novo. E aí eu sempre estudei e a minha saída de casa nunca era para o lado de Botafogo, que é a área maior, mais densa da comunidade. Eu saía por Laranjeiras. Nessa saída minha por Laranjeiras, eu encontrei um amigo Sorriso, nós fizemos uma amizade. Isso eu tinha 9 anos, eu frequentava a escola José de Alencar, e depois o início da escola Albert Schweitzer. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. A José de Alencar fica na Rua das Laranjeiras e a Albert Schweitzer fica na General Glicério. Um bairro ultra especial de classe média alta naquela época. Agora a classe média ela deu uma descida um pouco, mas naquela época era a classe média alta. E eu fui muito querido ali por essa galera desse bairro, andava com os moleques da área, jogava bem futebol e eles gostavam muito de mim. Então eu fui assim, tipo, adotado pela galera que tinha um pouco mais de dinheiro e de conhecimento em relação a mim e de oportunidade, porque eu morava na comunidade, ali você tá só entre a polícia e a malandragem e as drogas. Você ali, o máximo que você consegue ir é vender ali não sei quanto, ganhar um dinheiro e morrer ali na frente. Mas aí eu tive uma outra viela, uma outra saída, que foi a capoeira, o Grupo Senzala que estava nascendo no Rio de Janeiro. E eu, por um acaso, fui convidado pelo Sorriso, que 6 meses antes já estava fazendo, mais ou menos, pelas nossas contas. Me convidou. Eu, como jogava bola, nem ligava e nem sabia o que era capoeira. Aí um dia na praia, a gente ia à praia sempre, né, porque era a única forma de lazer, que eu não tinha dinheiro, então pegava carona, ia a pé, ia de bicicleta, ia para a praia. E na praia a gente se divertia o dia inteiro e voltava, né? Nunca fomos de roubar nada de ninguém, de usurpar nada de ninguém, nada disso. A gente vivia dentro das nossas condições, muita coisa doada pelos amigos que eu acabei de falar. E aí, um dia na praia, o Sorriso me apresentou o Rafael.
que era o líder do Grupo Senzala na época. Ele tinha 17 anos. E a gente fazendo um monte de estripulia na praia, aí ele começou a dar um monte de conselho pra gente. Falou, olha, não faz assim, não faz assado, porque, poxa, é perigoso e tal, não sei o quê. Porque a gente atacava as meninas, né? Claro, a gente ficava atacando as meninas, Jurandir e tal. E talvez de maneira assim, naquela época, não tinha muito discernimento, muito agressivo. Aí ele começou a dar uns conselhos. Aí foi até legal que a gente parou e não tivemos represália de ninguém. E aí, o Rafa me convidou para ir na capoeira. Falou, pô, vai lá, vai na capoeira e tal. Eu demorei um tempo. Mas quando eu fui, eu gostei, eu fiquei assim, falei, poxa, esse ambiente, olha, é um ambiente que tinha a ver comigo, um ambiente de pandeiro, de música, de cabeça para baixo, de bagunça, de briga, aquele ambiente que eu já achava que era um ambiente que bateu assim um pouco com a minha realidade, né? E aí eu fui a primeira vez, tal, fui a segunda, mas eu estava muito dividido com o negócio do futebol, porque todo final de semana tinha futebol, todo dia eu gostava de jogar futebol. Mas aí quando chegou, passei um tempo indo, e faltava e tal. Aí chegou um tempo que eu decidi, eu falei, não, agora eu vou direto na capoeira. Isso eu tinha o quê? Uns 13 para 14 anos, aí comecei a ir direto. E aí eu fui me enganjando, aprendendo com a galera que na época era mais velha, por exemplo, o Gato hoje ele tem 70 anos. Eu tenho 60, vou fazer 7 anos mais velho que eu. Então naquela época tinha muita diferença. Né? Eu tinha 10, 12, ele tinha 19, 20, 18, coisa assim. O Gilvelio tinha 18, me lembro quando ele serviu o exército, estava lá treinando também. Enfim. Então, o primeiro ponto é sobre a minha família. Então, eu sou de uma família de 6, Fernando, Milton, Sérgio, Sônia. A minha mãe teve 4. Depois ela separou do meu pai e teve mais 2. Então nós somos 6. Mas do meu pai, da família lá que eu fui o único que nasci no Santa Marta, na comunidade. Minha mãe não teve, pela parteira, minha mãe não teve tempo de ir no hospital para me ter. Os outros meus irmãos todos nasceram num hospital, porque o meu pai era um bom artista, era o artista da chapa, ele ganhava bastante dinheiro. Né? E aí ele tinha uma sociedade que hoje se chama de plano de saúde, mas naquela época ele era sócio de algum serviço médico, alguma coisa médica que atendia a gente. Então meus irmãos nasceram lá e eu com a parteira no Santa Marta. E quando quando eles se separaram, meus pais se separaram, eu era muito novo, eu tinha uns 6 anos. Os meus irmãos já eram mais velhos. Então a gente ficava em casa, sim, ficou uma coisa muito perigosa. Aí quando foi 6, 7, 8 anos, eu já comecei a sair de casa. Sair ao léu, né? Porque meu pai ia trabalhar, minha mãe não estava. Aí eu comecei a sair ao léu para a rua. É normal, a criança faz isso. E eu saí e encontrei esse ambiente que anteriormente eu falei, fui fazendo contato, as pessoas. Então, e fui crescendo aí. Né? E o Sorriso também, ele teve um problema lá que ele vai contar lá, mas ele teve um problema lá que a mãe dele, acho que pegou ele, deu umas sarrafadas nele e ele fugiu de casa. E ele fugiu, na verdade ele fugiu, a mãe dele, eu conhecia, a dona Geralda, era violenta, então ela deve ter dado umas cacetadas nele, ele saiu. E aí o nosso encontro foi na rua. Quando a gente se encontrou, eu tinha estado no lugar aonde ele veio, toda a galera me conhecia, mas a minha mãe me resgatou. E eu voltei uns 2 anos depois, ou 3 anos depois. Eu tinha o quê? Isso foi com 7, eu voltei com 9, assim.
Mas aí todo mundo na rua, que eram meus amigos anterior, falava assim, pô, você precisa conhecer o Garrincha, você precisa conhecer o Garrincha, e ele nunca tinha me encontrado. E falava para mim, pô, você precisa conhecer o Sorriso, você precisa conhecer o Sorriso. Aí teve um dia que a gente se encontrou. A gente se encontrou, a gente ficou amigo, mas teve problema entre a gente brigava todo dia, tinha briga, a gente teve uma fase de briga, assim, até a gente mostrava a unha, os bigodes, cruzou os bigodes, brigava e depois a gente ficou amigo e não brigou mais. Cada um começou a saber o limite do ponto do outro. E aí ficamos amigos mesmo até hoje, pô, é uma amizade mais longa que eu tenho, né? É o Sorriso, antes do Rafael. Então essa é a história, assim, que eu tenho, assim, da infância. Pô, as minhas primeiras lembranças do Rafa é ele na praia, sentado com um grupo de amigos que eu conhecia também, né, que eu vinha conhecer depois e tal. O Jô Soares do lado. O Jô Soares foi no Castelinho, no Rio de Janeiro, no antigo Castelinho, no Rio de Janeiro. O Jô Soares do lado. É uma área onde iam os artistas, né, também. E aí a gente conversando e tal, ele falando pra gente aquelas coisas que eu acabei de relatar aí. Aí eu vi o Jô Soares saindo com a moto que ele tinha, grandona, e ele já era meio gordo, e com a namorada que ele tinha, saiu. E depois, na convivência com o Rafa, olha, foi demais. O Rafa, ele dava sempre conselho pra gente, que eu não perdi cedo em casa, né? Por causa desde criança meus pais se separaram e eu sofri, né? Eu e a minha irmã mais nova que eu ainda também, a gente sofreu essa falta de repente, de um aconselhamento e tal. E o Rafael era uma pessoa muito esclarecida, muito humana, muito legal. Ele viu um potencial na gente, né? Em mim, no Sorriso, para ser desenvolvido. E como ele tinha um dinheiro, ele ajudou muito a gente. Não foi nem muito dinheiro, ele tinha casa, então ele dava o apoio da casa dele, trouxe a gente para a casa dele, abriu as portas, a gente conheceu todos os irmãos, né? A mãe dele. E aí, poxa, a gente desenvolveu um laço muito forte com a família dele, né? No Natal, a mãe dele comprava presente para eles, mas comprava para a gente também. E a gente foi crescendo, eu fui estudando, fui levando a minha vida, fui me desenvolvendo, peguei essa plataforma dele, né? Muito humana, uns conselhos muito legais, e além da capoeira, passando a capoeira. Uma vez a mãe dele chegou para mim e falou assim, poxa, Garrincha, olha, eu acho que eu gosto que você estuda, você não para de estudar, você vai treinando a capoeira que um dia você pode ajudar a sua família na capoeira, você pode... Não deu outra. Eu ajudei toda a minha família, depois quando eu comecei a ganhar dinheiro, ajudei a desenvolver a cabeça, paguei cursos, paguei coisa, melhorei casa, fiz casa para minha mãe, fiz um monte de coisa, dei os conselhos que o Rafa dava, as coisas que eu aprendia de bom nível, eu levava também para o convívio das pessoas da minha família, que eu achava que ninguém podia alcançar nada sem você estudar, conhecer as coisas. Então todo o dinheiro que eu ganhei, e depois mais tarde comecei a ganhar legal na capoeira, né? O dinheiro veio e eu apliquei tudo na minha cabeça e também um curso para os meus irmãos. Comprei uma casa, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, a hora que eu tive um dinheiro, comprei uma casa, tenho uma casa para morar. Essa casa já era para eu ter já reciclado ela, vendido, mas foi a primeira, ela está lá ainda, tá viva, tá um terreno bom, uma casa ótima. Reformei a casa toda. Bom, eu desenvolvi a minha inteligência, né? Ainda estou desenvolvendo, mas eu nunca deixei de reconhecer o que a família Flores, o Rafael Flores e o Sorriso, que foi o gancho disso para mim, fizeram para mim, que transformaram a minha vida, né? Que a minha vida teve uma outra direção. Então,
de negros, de pretos, de negros, só tinha eu e o Sorriso. E tinha um outro lá que ia lá, mas que não treinavam lá. Ah não, tinha um que treinava, que era o Maurício, que estava lá. Ele não chegou no terraço, ele chegou um pouco depois. E outras pessoas, os mestres negros, visitavam e tal, mas quem treinou, quem aprendeu capoeira no berço do Grupo Senzala foi eu e Sorriso. Fomos nós que ali, todo o treinamento que o Rafa, o Paulo, os mais velhos da época, o Cláudio, o Gato e o próprio Gil também aprendiam, e outros, o Mosquito, que estava na época, tinha o Jimmy, tinha um monte de gente que eu me lembro assim. Né? Tinha quem mais que era, tinha o Sanfona, que era meu amigo pra caramba, tinha o Gorila, vários caras que era super amigo nosso, assim, bacana, que era um grupo que treinava junto. E os mais velhos mesmo eram Mosquito, Gato, Gil, Sorriso tava também, mas Sorriso era mais malandro, às vezes não ia. Eu, quando comecei, ia direto. Quem mais? Mas depois ele veio, ele começou a treinar numa outra fase. Quem mais que estava lá na época? Ah, tanta gente. A gente tem aí nas fotos aí dessa trajetória aí, ao longo desses anos aí, filmes, alguma coisa assim. Inclusive no Birimbau de Ouro tem uma foto lá do Itamar também, que era velho, mais ou menos dessa época, de cabelo reco. Tem o Rafa recebendo, acho que foi o último Birimbau de Ouro, que a gente foi disputar na Feira da Providência. Tem o Peixinho já tinha chegado, tá ele assim, tem eu do lado, e o Rafa recebendo lá o Birimbau de Ouro, que foi um marco no Grupo Senzala. Nós ficamos muito conhecidos a partir daí. Então, o Paulo, ele na verdade, ele era muito ligado ao grupo. Treinava, ia treinar e tudo. Mas, na verdade, a liderança era do Rafael. O Rafael que falava, o Rafael que puxava a rapaziada, entendeu? E puxava até o próprio irmão, o Paulo, entendeu? Para fazer as coisas. E agitava espaço de treino, agitava contato, fazia, enfim, tudo ia parar na mão do Rafa. Hoje voltou para a mão do Paulo, porque o Rafael, Deus levou, né? Pô, aí o Paulo tá lá com um patrimônio, né? Aí que eles mesmos criaram, fizeram de novo aí na mão. Então, o Paulo era um bom capoeirista, mas ele não... Ninguém naquela época vivia de capoeira. Ninguém naquela época vivia de capoeira. Nem eu também esperava viver de capoeira. Então era uma coisa assim... Não tinha aquela obrigação de ir treinar, de fazer e acontecer. Ia pelo prazer. O cara tinha um prazer em juntar a galera, ir pro terraço, treinar, ir para um outro lugar, visitar um espaço, entendeu? E nessa viagem foram acontecendo as coisas, foram muito assim que aconteceu, né? Não era uma coisa assim, tipo academia do Bimba. O Bimba era um profissional de capoeira, ele vivia disso, ele tirava dali o sustento da família dele. No Grupo Senzala não tinha essa responsabilidade, não tinha nada disso. Foi talvez até aí, dessa forma bem informal, dessa forma bem relaxada, que vários tipos de experiências, vários tipos de coisas, o Grupo Senzala foi o primeiro a fazer, porque ia criando as coisas. Quando você tem um mestre, você fica muito ligado a ele, você faz aquilo que o mestre faz, quer dizer, a coisa vai assim. Agora, quando é um grupo, várias pessoas interferindo, a coisa tende a brotar mais coisas,
na época? Então, o Gato foi um dos... o Gato, essa história tem que perguntar a ele, mas o que eu me lembro é que ele ia treinar no terraço, ele era um dos assíduos, dos mais assíduos, né? Na capoeira, ele e outros lá, mas ele era um dos mais assíduos, todo o movimento de capoeira ele estava. Ele disse que foi o aluno do Paulo. Eu, na verdade, não vi o Paulo ensinar ele, eu vi o Rafa treinar ali, né? E com toda a galera no terraço do prédio dele. Depois a gente mudou, foi para outros lugares, mas lá no terraço, pô, era o Rafa que, né, trazia as pessoas que passavam por ali, vinha a galera da Bahia, acordeon, camisa roxa, passava na casa dele, sempre na casa dele, sempre na casa do Rafa, sempre ali. Né? As coisas aconteciam sempre no prédio do Rafa, onde tinha, como se fosse um centro. Inclusive, o Grupo Senzala nasceu do seguinte, porque o Rafael, ele reunia a galera para treinar capoeira, mas aí a mãe dele, quando o pai dele morreu, a mãe dele, tinha muitos amigos que eram pilotos, viajavam. Então, ela mandava trazer algumas coisas para ela vender, receber as amigas e vender tipo perfume, coisa assim. E tinha as amigas também que ela jogava, ela gostava de jogar carta, que reunia na casa dela. Aí, um dia, numa situação lá, a mãe dela, uma das amigas dela, viu o Rafa fazer alguma coisa alguém lá fazer alguma coisa de capoeira. A mãe dela falou assim, poxa, mas que é isso? Aí a dona Otaí, que Deus que eu tenha, falou assim, poxa, isso é coisa de capoeira, de Paulo, de Rafael. Poxa, aí ela falou, eu quero ver direito. Aí eles fizeram uma apresentação para essa mulher. Essa mulher falou, olha, eu vou ter um evento tal dia, assim, assado, lá na Sociedade Germânica. Pô, será que eles não podiam fazer uma apresentação? O grupo ainda não tinha nome. Foi aí que o Paulo Flores criou o nome. A gente vai fazer uma apresentação, mas aí o grupo não tem nome, como é que é? Aí o Paulo Flores criou o grupo. Ele ficou agoniado com isso. Uma hora eu me lembro como se fosse hoje, ele ficou agoniado querendo criar o nome. Aí entrou no quarto e umas 2, 3 vezes, uma das vezes ele saiu com o nome. Falou, o nome do grupo. Me lembro como se fosse hoje, ele falou assim, o nome do grupo. Acho que pode ser Senzala. Sei o que, aí foi mais ou menos assim. Aí a galera, Senzala é um bom nome e tal. Tinha o Gilberto, que é o irmão dele, que nunca é citado no grupo Senzala, mas ele se sente também dentro. Ele fez capoeira com pastinha, realmente treinou um pouco lá no terraço, mas não desenvolveu capoeira como o Rafa e como o Paulo vieram, assim, sempre junto do grupo. O Gilberto ficou foi um tempo que ele estava lá no início. O irmão era mais de capoeira de Angola. Ele fez capoeira de Angola com o João Grande, o Gilberto, que hoje mora nos Estados Unidos, que também é irmão da família Flores, muito legal, cara muito gente boa. Bom, enfim, essa história tem muita história, eu ficaria aqui várias e várias horas relembrando os trechos, né? E, se eu sentar com um sorriso e com mais alguém, assim, porque criança, eu era criança naquela época, tudo guardado aqui, ó, na memória. Eu vi muita coisa, Camisa Roxa passava lá, contava, eu ficava vendo eles contar as histórias. Aí acordeon passava, outros passavam. O Leopoldina, quando começou a frequentar lá, começava a falar as coisas e eu ouvindo. Aí depois, mais tarde, tive um contato bem, o Itapuã da Bahia, toda essa galera. Depois, mais tarde, quando eu fui vivenciando mais capoeira, tive um contato mais próximo com essa rapaziada, foi muito legal. Aí que eu chequei todos os dados de informação, né, de capoeiragem da Bahia em relação à capoeiragem do Rio. Pô, é uma viagem fantástica. O Gorila era um cara, ele morava no Flamengo, ele frequentava lá
o terraço lá, treinando. E o Jimmy também. O Jimmy, eu me lembro, era um cara grandão, de cabelo reco, né, parecido meio com o Itamar. E qual é o outro que você perguntou? Mosquito, O Mosquito. E o Mosquito também. O Mosquito era baixinho, jogava uma capoeira bonita pra caramba, uma capoeira legal, toda trabalhada, toda legal. Eu gostava muito do estilo dele, de jogar capoeira. O Jimmy era mais aquele perna longa, aquele grandão, e o Gorila era um dos mais agressivos, um cara assim, agressivo. Um cara, não agressivo, mas uma capoeira um pouco mais dura. E uma vez, acho que isso foi em 69, eu com um amigo Flávio, né, dessa rua General Glicério, a gente foi passar e me convidou, né? Falei, pô, Garrincha, vai fazer o que no ano novo? Eu não tinha nada para fazer, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. Aí o cara falou, pô, vamos pra casa da Gogó, pra uma garota, fazer, que vai ter o ano novo lá. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu fui de carro com ele lá pro ano novo, lá na casa dessa menina. E aí, aí acabou a coisa, a gente foi para um bar lá no Flamengo, Cinerama. Esse bar existe até hoje, mas com outro nome. Aí, rapaz, eu tava com muito sono, eu comecei, como eu tava de carona com eles, tava com muito sono, eu comecei assim. Aí teve uma hora que eu dormi, e quando eu acordei, tinha uma briga assim na minha frente, e o cara que eu conheci, eu tinha o quê? Eu sou de 54, 69, eu tinha 17 anos, talvez. 15 anos. 17. 15, 17, 16. Aí eu estava sentado assim, quando eu abro o olho, vejo essa briga na minha frente e eu reconheci o Gorila, que estava lá. Aí eu quis ir lá, eu quis levantar para ir lá, e o Flávio falou, senta aí, pô, tem nada. Aí eu também não entendi nada, eu sentei, né? Pô, o Flávio falou, pô, senta aí, tu nem sabe quem tá brigando. Aí tava uma briga lá danada, aí veio um cara, pô, no meio da rua, acho que todo mundo batendo só num cara e o Gorila também, eu não entendi muito bem. Aí o cara para o carro, tira uma arma, era uma rural na época, levanta assim a arma, para a briga, para não sei o quê, todo mundo parou assim, aquela galera parou, parece ver uma coisa doida, muito doida. Aí tirou o cara, que era o pivô do negócio, botou o cara dentro do carro e levou, e os caras se espalharam lá, os caras estavam brigando. E o Gorila estava lá, é uma lembrança que eu tenho dele. Assim. Então, tem muita história, cara, tem muita história assim, pô, ali Tem hora que eu fico pensando, essas histórias realmente é bom gravar, porque isso tudo pode se passar por um livro, por uma coisa assim, né, para fazer um registro legal. Teve uns personagens que eu não mencionei, por exemplo, o Maranhão, Deus que eu tenha, pô, falecido esse ano também, poxa, ele ia sempre no grupo, acompanhou o grupo em vários lugares, mas ele não treinava capoeira, ele só ia lá para cantar. Ele cantava e tocava berimbau e fazia música de capoeira. Tem várias músicas dele, eu pedi autorização a ele para gravar umas 2 músicas dele, que pô, é um sucesso, realmente é um sucesso. Eu não pude ir ao enterro dele, não pude ir na coisa dele, porque eu estava lá no enterro do mestre Rafael, não foi possível. Outro cara que eu não mencionei, que também tem que ser mencionado, é o Peixinho, que quando o Peixinho chegou no grupo, eu já estava, na verdade. Eu vi ele chegar, vi os comentários sobre ele, uns comentários muito doidos sobre o Peixinho. Isso eu vou guardar para o meu livro, mas é uns comentários assim, quando ele chegou lá, que foi apresentado o Rafa. E também outros caras que eu vi chegar no grupo, o Nestor eu vi quando ele chegou, quando ele foi apresentado lá, o estilo dele, eu achava o estilo, pô, esse cara aí, olha, cara, todo bonito, todo, porra, gostava de andar, todo bacana, ia lá fazer capoeira, e o Camisa também quando chegou, né? Ele já chegou assim no final dos anos 60, chegou em 71, mais ou menos. Eu já dava aula de capoeira, já tirava uma graninha, já tinha feito alguns trabalhos de capoeira, eu já estava querendo, já estava terminando já o 2º grau,
querendo já pleitear alguma coisa assim a nível superior, estava batalhando, trabalhando, entendeu? E ele chegou, o irmão dele, eu me lembro quando ele chegou, o irmão dele apresentou ele ao Rafa e viajou aqui para a Europa com um grupo chamado Furacões da Bahia, Oludumaré, que veio para cá, para a Europa. Eu fiquei muito interessado em querer vir para esse grupo, também na época. E a grande influência era o Rafa, porque o Rafa podia me colocar lá no grupo, porque conhecia muito bem o Camisa Roxa. Eu não sei o que eu ia fazer lá, né? Porque só tinha negão, grandão, os caras, mas eu ia entrar lá, podia pegar uma percussão, enfim. E o Camisa, no sentido contrário, ele não queria vir para a Europa, ele queria treinar capoeira. Eu já queria vir, mas aí o Rafa me deu um dos maiores conselhos que eu tive na minha vida. Falou assim, pô, Garrincha, não vai à Europa, rapaz. Não vai à Europa agora, porque você vai à Europa agora, você está estudando, você pretende ir para a faculdade, você pretende se formar, a Europa não vai sair de lá. Pô, é um conselho que às vezes, é um toque que às vezes você precisa, que muda o teu rumo, muda o teu... Pô, eu fui na faculdade, me formei, cresci e apareci na capoeira no Brasil, mesmo junto com os outros mestres, criei projetos, desenvolvi projetos. Poxa, isso aí me deu uma abertura fantástica. Hoje eu viajo o mundo, a Europa, o Japão, os Estados Unidos, com uma força maior, com um conhecimento, com uma força maior. Então, aquele momento para mim foi crucial na minha vida. Por isso que eu devo muito ao Rafa e à família Flores sobre essa questão. Isso aí foi um rumo, né? E eu também pude orientar meus companheiros, principalmente orientar e ajudar, principalmente o Sorriso, porque o Sorriso ele se casou cedo, então ele construiu família cedo, se afastou da capoeira por um longo tempo, e o Sorriso é um dos patrimônios do Senzala também. E o tempo todo eu fazendo as minhas coisas com um amigo na cabeça, né? Falei, pô, o Sorriso, o cara que me deu o maior gancho para vir aqui, eu estou me dando bem, agora eu quero trazer ele, mas tem que esperar o momento certo. Quando deu o momento certo, eu fui e fiz o convite a ele, comecei a dividir o salário que eu ganhava para sustentar ele e ele ajudar a sustentar a família dele, na época. Ele tem uma filha de 40 e poucos anos, quase 50 anos, que é a Valéria. Então, naquela época, a vida difícil para viver de arte, capoeira, coisa assim, e eu já ganhava um negócio, era um privilégio. Aí eu vim e falei, Sorriso, olha, você está tanto tempo afastado, vamos fazer um negócio aqui. A gente fica junto, trabalhando, nossa capoeira, que é a capoeira que você também ajudou a me mostrar, e a gente vai desenvolvendo. Eu estou mais treinado que você, porque você saiu, vou passar o conhecimento para você de algumas coisas, a gente vai treinando, e você vai buscando. E aí a gente vai ver o que vai dar isso, olha. Não deu outro, olha o que deu. Hoje ele tem 6 filhos, 6, 4 no Brasil, 2 aqui. Já tem bisneto, mora bem, tá legal, isso para mim é uma coisa muito legal. Eu também estou muito bem no Brasil, tenho ótimos contatos, bom trabalho, tenho uma empresa legal que funciona bem. Quer dizer, tudo eu agradeço a capoeira e o ambiente da capoeira, né? Que eu também selecionei, que na capoeira é como a vida, tem gente boa e gente ruim. Você tem que fazer ali tua seleção de relacionamento, né? de convívio, você trocar, você dar e receber também, né? A vida é uma troca. Berimbau de Ouro foi uma competição que aconteceu durante os anos de 67, 68, 69. E que o Grupo Senzala foi convidado também a participar. Naquela época existia algumas academias de capoeira no Rio, né? Eu não era nem muito ligado nessas outras academias, porque eu era ligado ao grupo, que eu era muito jovem, não tinha muita abertura para esse negócio. Era tipo criança mesmo. Mas aí eu acompanhei, eu via Bonfim, eu conheci os nomes de capoeira da época,
o Mentirinha, o Touro, esses caras também que concomitantemente estavam na mesma época com o Grupo Senzala. Fui também na academia eu vou lembrar o nome dele. Tem até foto lá que a gente foi do Negão, lá em Botafogo. Fomos lá Enfim, eu vou lembrar esses nomes que agora me fugiram, que foram passagens que nós fizemos. Aí o Grupo Senzala entrou nessa competição, que era uma competição de grupo, que não era uma competição assim de um contra o outro. O grupo que se apresentasse melhor era contemplado com o berimbau de ouro, mas não ficava com ele. Se você ganhasse 3 vezes consecutiva ou 5 vezes alternadas, você ia ter o berimbau de ouro na mão. Foi o que aconteceu com o Grupo Senzala, ganhou 3 vezes consecutivas. Foram durante os anos de 68, 69, 67, 68, 69. O Rafa não queria ganhar, porque ele falou, pô, a gente vai ganhar e vai acabar toda essa parada. Aí alguém lá falou, se eu não me engano foi o Mosquito, pela lembrança que eu tenho, foi o Mosquito, falou assim, vamos ganhar logo, vamos... Ele e outros que estavam lá na época começaram a se aliar, vamos ganhar logo, Rafa, não sei o que, não sei o que. Se for para ganhar, vamos ganhar logo. E acabou ganhando, né? E daí a gente ficou conhecido pra caramba, com essa coisa do berimbau de ouro também, se espalhou. A mídia naquela época era uma mídia diferente, né? Um pouco mais atrasado. O que aconteceu? O Rio de Janeiro também tinha uma abertura muito grande para o resto do Brasil. O que acontecia no Rio, o resto do Brasil pegava também de coisas legais. E o grupo nascendo, fez um monte de coisa legal, criou-se um monte de coisa, por exemplo, 2 rodas foi criado no Grupo Senzala, no Rio de Janeiro, um processo que eu acho que desenvolveu a capoeira num certo sentido, que eu chamo de processo de ginasticalização da capoeira. Esse verbo não existe, eu que criei ele, chamado ginasticalização, você fazer a capoeira, fazer ginástica com os movimentos da capoeira, aplicando ele direto. Isso nasceu no Rio, acabei de falar, 2 rodas nasceu no Rio. Essa tem uma história bem especial, essa história do nascimento das 2 rodas, que eu já perguntei a mestres mais velhos que eu, de gerações mais antiga que eu, se lá na Bahia existiu, eu nunca vi isso aqui. Isso é coisa do Rio de Janeiro. O grupo tem um patrimônio assim, de coisas que espalhou pelo Brasil. Naquela época a gente não tinha reserva de imagem. Você não falava, não pode filmar isso aqui, nada, é aberto, o cara chega lá, filma, o cara chega lá, vê, o cara leva, e assim foi. Hoje em dia que às vezes o cara fala, não pode filmar, não pode... Entendeu? O Grupo Senzala sempre foi aberto ali, a galera chegava, filmava, pegava as ideias, as coisas e levava. Hoje é que a galera tá mais... mas eu não sei se eu falei do Peixinho e do... Teve umas pessoas que deram impulsos muito grandes no Senzala, que quando o Rafa também começou a se afastar, cada um de nós individualmente foi se reforçando, foi ficando mais forte. Porque o Rafa ele falava por todo mundo, falava da capoeira nas apresentações, nas entrevistas, né? Era o líder. Depois, ele não estando mais à frente, cada um de nós ficou líder do seu próprio negócio, da sua própria, do seu próprio trabalho. Isso aí deu entendeu? E aí eu comecei a falar do meu próprio trabalho e falar do Grupo Senzala, porque eu fui crescendo, eu vi isso tudo. E outros que precisaram também começou a fazer isso. Então, mudou um pouco a forma de falar sobre grupo e de grupo mesmo. Naquela época era o grupo, tinha um líder e a coisa acontecia de um jeito. Depois que ele saiu, foi de outro jeito. Exatamente. Anteriormente a gente fazia muito teste de corda, teve várias cordas que, né, para segurar a calça, o estilo que era. E alguém
Pegou e falou, pô, a gente faz igual o judô, outro, não, não é o judô, não sei. Tinha essas conversas lá, né? Eu só sei que a corda vermelha a gente começou a usar para fazer essas apresentações, porque ela falou, não, vamos botar uma corda vermelha, que é a corda do sangue que o negro derramou na sua história, com a capoeira e tal. Aí, bom, enfim, naquela hora, naquele momento, se formou-se um consenso e todos nós colocamos corda vermelha para fazer essas apresentações. E dali todos foram considerados corda vermelha. A corda vermelha passou a ser um símbolo do grupo, né? Não que éramos mestres, não éramos mestres. Ninguém era mestre. Ninguém, pelo contrário, quando falava que você era mestre, você, que isso, não. Era um processo bem diferente do que é hoje. Hoje o cara quer ser mestre, mas naquela época não, corda vermelha. Então todos nós éramos corda vermelha. Corda vermelha virou o símbolo, né? Um símbolo que eu achava que esse símbolo ele tinha que ter tido um registro maior no grupo, em relação ao grupo. Porque hoje o Brasil inteiro usa corda vermelha. Mas muitos não sabem a história, né? Como surgiu, por que o cara usa a corda vermelha como um símbolo de mestre até, por exemplo. Porque a corda vermelha, na verdade, não significa, no grupo Senzala, pelo menos naquela época, significava mestre. Significava uma unidade de grupo, quer dizer, um símbolo nosso, muito forte, que virou símbolo de mestre depois. Hoje é um símbolo de mestre, a gente atribui o corda vermelha ao cara que está no nível, mais ou menos. Mas isso não ficou decidido na primeira, acho que ficou decidido da segunda para frente. Acho que não me lembro muito bem, mas acho que isso foi. Eu não me lembro muito bem se foi da primeira até a última. Eu só sei que foi nesse período que a gente começou a usar. Depois disso a gente fez uma outra grande apresentação que tem na minha memória gravada, que foi no iate. A gente fez no iate do Rio de Janeiro. Pô, me lembro, uma puta apresentação que a gente usou corda vermelha também. Eu não sei se foi antes, ou um pouquinho antes, ou depois, assim, ou entre um momento desse do Berimbau de Ouro e outro. Eu encontrei o Arthur Emídio era um senhor, né? Eu era um moleque, encontrei o Arthur Emídio, encontrei o Leopoldina, que também tinha passado pelo Arthur Emídio. Eu não vi esse encontro deles, eu já conheci o mestre Arthur Emídio já mais velho, e o Leopoldina um pouco mais novo, o qual eu tive muita conversa, muito contato por causa da origem dele, né? A história dele, eu fiquei uma noite inteira com ele conversando. Ele não bebia. Eu bebia no chopp, né? Pelo menos nessa época. Ele bebendo água e refrigerante que ele gostava. E aí a gente conversando sobre a vida dele. Ele era vendedor de bala, me contando a história toda, que é a história bonita, né? Que ele vendia bala e o mestre dele foi o Quinzinho, um cara que era um bandido da época, tipo, né? Um bandido, né? No bom sentido. Era um cara assim que, quando o Leopoldina, ele me contando uma história, dava 1000 risadas, eu me lembro, que ele ficou bom de capoeira. Quando ele ficou bom de capoeira, o Quinzinho pegou, deu um revólver na mão dele e falou, agora tu vai assaltar. E ele tremia pra caramba. Pô, uma história fantástica, a história dele. E ele falou que o Quinzinho levava ele pro alto de um morro lá daquele lá, e a didática era assim, vamos treinar hoje, faz assim, faz assado, faz assim, aí dava uma pernada, faz assim, agora você faz assim, não, por hoje tá bom. Aí saía, aí eu marcava outro dia, a didática foi essa, foi super interessante a parada dele. E com o Leopoldina eu aprendi um monte de coisa, cara. Com o Leopoldina, eu aprendi um monte de... um cara de resistência, assim, muito alegre, criativo, inteligente, né? Eu trabalhei muito eu fui uma das pessoas que trabalhei bastante para o mestre Leopoldina vir na Europa, que eu sabia que ele ia fazer um diferencial. Então, quando nós fizemos o primeiro encontro lá de samba e capoeira no Brasil, que foi o grande, com a ajuda do Perfeito, né? Isso já uma coisa mais recente, eu falei pro Perfeito, olha, Perfeito, que era o cara que tinha o circo voador na mão e a fundição, né? Falei, olha, nós temos que levar um cara para fazer a chamada para o encontro de samba e capoeira,
samba meet, né? Capoeira no Brasil. A gente tem que levar um nome legal. Ele falou, quem é o nome? Eu falei, o mestre Leopoldina, cara. Um cara que acho que a gente... E não deu outra. No mesmo avião foi Perfeito, eu, mestre Leopoldina, Caetano Veloso, Diduche, que era o Diduche foi o cara que construiu a fundição, um engenheiro, que virou meu amigo pra caramba e amigo do Leopoldina. Ele é falecido, Deus que eu tenha. Carlinhos Brau, a gente veio todo no mesmo avião, que o Carlinhos Brau estava vindo com o Caetano por um acaso no mesmo avião, que eles iam para Montreux fazer um show em Montreux. E eu, Leopoldina, Perfeito e Diduche, a gente ia para Hamburgo, para o encontro do Paulo, que era um encontro grande da época, que reunia muita gente, né, porque era aí para fazer a divulgação do negócio. Eu me lembro, nesse dia, eu até falei para o Paulo, fala para a Suzana, que é a Suzana que ajudava ele, né, no encontro. Falei, ó, Paulo, fala para a Suzana esperar a gente dentro da área de trânsito, porque na Alemanha, naquela época, a Europa estava dividida. A Alemanha era um dos lugares mais chato de você passar, porque o pessoal chegava, te fazia milhões de perguntas, havia dinheiro, por exemplo, uma atitude assim bem discriminista mesmo, discriminatória mesmo, né? Galera, pô, dependendo de onde veio, e o Caetano levou uma dura nesse dia, que a gente saiu do avião, ele veio na classe executiva com a Paula, a ex-mulher dele, e eu me lembro que saiu todo mundo, foi saindo, mas a dura foi em cima do Caetano. O Caetano ficou puto da vida. E a Suzana, que estava dentro da área de trânsito, é que foi interceder. Falou, esse aí é um grande artista nosso do Brasil, ele não vai ficar aqui, não sei o que. Aí intercedeu, ela fala alemão, é alemã. Aí os caras, tipo, já estavam liberando o Caetano. Essa é uma história com um dos famosos lá do Brasil e os capoeira. Na época ele já tinha esse estilo. E mais. Ele era um cara também ligado ao samba. Ele que apresentou o Grupo Senzala ao samba. E que eu me lembre, assim, apresentou o samba à capoeira no Rio. Eu me lembro que a gente desfilou lá em várias escolas, a convite do Leopoldina. Um deles, primeiro foi a Mangueira, depois foi o Unidos de Vila Isabel, a gente saiu em várias escolas. Tudo a convite deles lá. E o Leopoldina que fez essa ponte, né? Que fez essa ponte lá, que eu tenho conhecimento. Então, ele já estava, antes de fazer essa viagem à Europa, ele já não jogava muito, ficava assim. Quando chegou em Hamburgo, na Europa, ele surpreendeu todo mundo. Ele virou um outro Leopoldina. Ele jogou capoeira, contava piada. Poxa, ele virou um outro Leopoldina. Acho que ele rejuvenesceu. Ele virou uma outra figura. Eu me lembro de eu estar deitado, um frio danado em Hamburgo, deitado assim na cama, e ele contando umas histórias, as histórias que ele tinha na cabaça, o nome das mulheres dele. E teve uma que ele gostou. E ele contando uma história e eu dava risada pra caramba. Eu e outras pessoas, tinha outras pessoas que eu não me lembro agora, que estava do lado assim, a gente deitado assim, contando as histórias depois do trabalho, depois do negócio. E aí o Leopoldina falando que ele tinha essa mulher e tal, não sei o que, não sei se era poderosa, não sei o que, qual era. Que ele foi dar aula, aí ele, no meio do caminho, ele voltou. Quando ele voltou, encontrou um bilhete da mulher que ela tinha. Ele ficou louco, ele disse que ficou louco. Isso aí ele conta uma história que dá para fazer um filme. Aí eu ri muito dessa história que ele contava, que ele estava contando. Nesse dia, bate a campainha lá na casa do Paulo, era o Grilo que estava chegando na Europa. Isso tem o quê? Mais de 20 anos, 30, sei lá. Então tem uma história assim,
Muito legal. E o Leopoldina, no encontro de Hamburgo, e aqui na Europa, eu vi ele jogar muita capoeira. Ele voltou ao Brasil jogando também, e aí continuou uma outra história, né? Deu uma curva na história dele. Ele começou aqui, a galera que estava aqui viu ele começou a viajar demais, Austrália, foi uma abertura fantástica para ele. Tenho lembrança do Toro. Toro era uma figura forte pra caramba, né? De capoeira de tipo de rua, ficava na rua, jogava, mas era de academia também, mas ele ia pra rua com o grupo, tinha o Nacional, que fazia roda também, tinha o Paulão, tudo mundo novo, né? Paulão, Mentirinha, Zé Pedro, que tinha uma roda quentíssima na Zona Norte, muito legal. E outros capoeiras assim da época que eu me lembro, tinha um Boca que frequentava o Grupo Senzala, o Boca me ensinou um monte de cantiga, um monte de música. Quem mais, cara? Aí depois tem uma leva mais nova, né, assim, de capoeira, que outro dia eu estava até lembrando com Cobrinha, lembrando de uns caras que a gente saiu mais pro final dos anos 70, tinha umas figuras assim mais novas, inclusive o cara que trouxe o Cobrinha para capoeira, a gente fazia aqui, falando, né, era um cara que fazia também coisa na rua, como Cobrinha, pulava nas facas. Lá nessa época de circo a gente ficou muito amigo. Então, a história vai por aí, cara, tem muita história. Voltando um pouco à história do Camisa, por exemplo, eu me lembro que o irmão dele ligava, falava assim, que ele sabia que eu estudava, falava, pô, Camisa tá estudando, tá indo, porque a gente era muito colado, a gente era ligado pra caramba, da mesma idade, naquela época, né? Aí eu falava, tá, a gente começou a fazer um curso junto, eu e o Camisa. Aí não, teu irmão tá estudando, tá indo legal, ele tá, pô, mas a inteligência dele mesmo era pra capoeira, cara. A inteligência dele era toda aplicada na capoeira, que eu achava muito legal, assim, a parada dele, né? Um pouco radical, mas é o jeito dele, pô. Era o jeito dele. Sempre falava pra mim, cara, tem histórias assim que são histórias bem, coisa que a gente conversava, que não preciso relatar isso, mas muitas histórias que ele falava, pô, muitas questões que ele tinha, que eu falava, não, legal, tá, segue o teu caminho, velho, vai, faz a tua parada e, né, um bom capoeirista, um ótimo capoeirista, um cara assim de resistência de capoeira, entendeu? Quer dizer, ninguém é perfeito, né? Mas eu nunca vi ninguém jogar melhor que ele, não. Assim, capoeira, fazia capoeira e pegar assim, não vi, não. Porque eu posso falar isso porque eu tive convívio direto, né? Assim, na fase desde do zero até ver ele aí, que até é um orgulho pra gente, o cara brasileiro, criar uma parada, desenvolver, né? E tá presente, curtir ainda o que o cara fez. Espero que esteja curtindo toda a onda que ele criou, tudo, né? Porque você não pode de repente ter tudo, algumas coisas você perde, né? Isso é normal. O Camisa Roxa era um nome de capoeira na Bahia, todo mundo conhecia e tal, ele, acordeon, um cara muito inteligente, colocou um monte de coisa na capoeira, modernizou muita coisa na movimentação de capoeira a partir da capoeira que ele aprendeu com bimba, um exímio tocador de birimbau, cantador, joga orgulhoso pra caramba, não queria perder pra ninguém, isso era normal, né, porra, coisa assim normal, porra, não admitia o cara que não fosse baiano, que jogasse bem capoeira, então todas as paradas dele eram meio desafiantes. Eu até falei pra ele, pô, uma vez, conversando com ele, falei, pô, quando esse cara chega lá, eu tenho medo desse cara tremendo, esse cara chega lá, ele chegava com óculos escuros, com uma barbicha, assim, eu falei, caralho, esse cara aí é
pô, brabo pra caramba esse cara aí. Aí ele riu pra caramba quando eu falei isso com ele. Ele falou, porra, tinha um medo dele assim, porra, mas como é que eu vou fazer pra enfrentar esse cara? Se bem que tinha uma diferença tremenda, ele tem 70 e poucos anos, né? Bem mais velho que eu. Naquela época, forte pra caramba, não queria perder pra ninguém, chegava lá no grupo, chamava a porrada de gente pra jogar, né? Dava umas porradas lá na galera. Mas sempre no sentido. Hã? Não mesmo? É, normal, assim, de rasteira, de banda, Tá. coisa assim. Coisa assim, normal, que a galera também gostava. O Gato gostava muito, tinha outros também que gostavam também, entravam, entendeu? Parte do jogo. Tudo parte no jogo. Tudo partindo do jogo. Mas o acordeon era um cara, já na época, que eu achava assim, em relação a muitos, um cara completo, porque ele, não completo, mas um cara bem, ele tocava berimbau, cantava bem, jogava bem.